Olá pessoal, estamos de volta aí com a série de Docker no canal do PHPZM. Agora a gente vai, no último vídeo na real a gente parou no ponto de deixar o Docker rodando para o nosso usuário, certo? Então a gente tem aqui o nosso usuário rodando sem precisar utilizar o sudo. Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai ter o intuito de executar criar um container do Nginx, segundo o Google. Para falar a pronúncia certa aí. Só mais uma vez. Nginx. Então a gente vai lá. Tem algum pessoal que fala assim. Mas ok. Vamos rodar o comando docker run -d nginx. Tá joia? O Docker está passando aqui informação pra gente que ele não consegue encontrar localmente a imagem do Nginx, a imagem mais recente, mas a gente não precisa se preocupar com isso porque o Docker, quando você não tem a imagem local, ele pega e baixa ela da própria store do Docker. Se a gente entrar aqui, ó, store.docker.com e vir aqui na seção de containers, a gente consegue ver todos os containers que tem na store do Docker. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, Nginx. Aqui a gente tem a imagem oficial do Nginx. Vamos voltar lá para o nosso terminal. Ainda está realizando download, então vamos explicar aqui o comando. Nesse comando aqui, eu peço que o Docker execute para mim um container utilizando a imagem do Nginx e eu peço que ele rode no modo deattached ou demonizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não vai consumir o meu terminal, que eu consigo ter acesso ao meu terminal e ele não atacha este terminal que eu estou utilizando ao container que ele executou. Aí ele pegou e executou esse container aqui, esse é o código do container. Se a gente pegar e tentar olhar aqui no localhost, não vai acontecer nada. Por que não acontece nada? Porque a gente pediu que rode o comando, mas a gente não falou para o Docker fazer o bind da nossa porta do nosso host, da nossa máquina, com a porta do container. Para que isso ocorra, a gente tem que rodar o seguinte comando: docker run -d, adicionar o parâmetro "-p", que é pra gente fazer esse bind de portas. Aí eu falo que a porta 80 do meu host vai apontar para a porta 80 desse container. A única diferença desse comando para esse é que eu estou rodando um novo container e apontando a porta 80 do meu host, da minha máquina, para 80 do container que eu vou executar agora. Ele executou um container de ID diferente do de cima. E agora, se eu der um F5 aqui em localhost, a gente consegue ver a página de boas-vindas do Nginx, que é a página padrão de visualização dele. Então a gente pegou e rodou. A gente tem dois containers rodando. Um que não está com a porta bindada e outro com a porta bindada. Como a gente faz para visualizar todos esses containers que a gente tem rodando? A gente vai rodar o comando docker container ls. Ele vai listar para a gente os dois containers que a gente tem executando. Um que eu estou apontando a porta 80 local para 80 do container e outro que só está ouvindo a porta 80 dele sem ter a minha porta local. Se a gente quiser visualizar a página desse container, a gente pode fazer o seguinte: o Docker ele cria um IP também para cada container. Então, se a gente rodar o comando docker inspect e passar os três primeiros caracteres do ID deste container, que seria D94, a gente consegue ver todos os dados que tem nesse container. Então a gente vem aqui no final, ele tem o IP address do container, que é 172.17.0.1. Então vamos copiar esse IP aqui, vamos vir aqui no nosso browser e a gente também consegue visualizar a página de boas-vindas do Nginx.
Então aqui a gente já pegou e conseguiu ver o parâmetro "-d" e o parâmetro "-p" do Docker. Agora a gente vai mudar esse parâmetro "-d" para "-it", que quer dizer que eu estou criando um terminal iterativo para o meu Docker. Isso quer dizer que eu vou ter um terminal específico para ele e vou poder realizar interações enviando o meu stdin para lá. Então vou pedir para rodar esse container. Ele está dando erro para mim porque a minha porta 80 já está alocada para o container anterior que a gente estava executando. Então a gente vai pegar e vai mudar a porta aqui para a porta 81. E mesmo mudando aqui para a porta 81, a gente não precisa parar o container anterior. Isso é legal porque a gente consegue ter vários serviços rodando no mesmo host e a gente consegue disponibilizar várias portas para que tenham vários acessos. Então a gente pode centralizar vários containers em um servidor e fazer com que ele disponibilize vários serviços em várias portas utilizando vários containers. Aqui ele já começou a executar para mim o container. Ele não me imprimiu nada porque eu criei aqui um modo interativo e ele está parado assim porque ele está me mostrando o log do Nginx na porta 81 que a gente criou, né? Então vamos ter certeza que localhost na porta 81. Aí a gente vê que apareceu aqui do lado direito o log de acesso. Ele está reclamando que não tem favicon aqui, mas ok. Quantas vezes a gente der F5 vai ser quantas vezes ele vai carregar esse log aqui. E o legal é a gente perceber que não há dependência entre os containers. Aqui eu estou rodando um outro, apertando F5 no outro e aqui no nosso primeiro. E nenhum interfere no nosso log. Mas se eu voltar no meu container da porta 81, ele me mostra o log de acesso. Se eu executar o comando Ctrl, P e Q, ele sai do terminal do Docker e volta para o terminal da máquina. Tá joia? Agora que a gente já viu como utilizar a porta, como criar um terminal atachado ou desatachado, a gente vai ver como compartilhar diretórios do nosso host com o Docker. Porque o Docker tem um negócio bem legal que ele pega e separa os arquivos locais dos arquivos do container. Então ele tem essa separação. Para a gente criar esse vínculo, a gente tem que pegar e bindar um diretório local com um diretório do Docker. Para isso, a gente vai rodar o seguinte comando: docker run -d, porque eu não preciso de ficar com o log exibindo aqui no meu terminal agora. Vou passar a opção "-p", porque eu vou querer bindar a porta 83 do meu host. Na verdade, a gente pode bindar 82 do meu host com a porta 80 do meu container. Vou passar o comando "-v", o parâmetro "-v". Esse parâmetro "-v", ele fala para que o Docker crie um volume, que seria esse compartilhamento de diretório local com o meu container. Então eu vou pegar e entrar aqui na minha pasta pessoal, vou em Development, /Projects, /Docker. Então eu estou compartilhando esse diretório com o diretório /usr /nginx, /share /nginx /html, que é o rootdir padrão do Nginx, da imagem Nginx. Só para a gente avaliar antes aqui, se a gente entrar nesse diretório Development, Projects, a gente não tem um diretório Docker aqui. Mas não tem problema porque o Docker ele cria esse diretório pra gente assim que ele executar o comando. Vamos ver. Escrevi Docker errado. Criou para mim um container, criou para mim um diretório do Docker, só que ele criou como root, porque o grupo padrão do Docker é o root. Para a gente visualizar isso, a gente vai listar dentro da minha pasta local
projects, e a gente pode ver que o root está como dono do diretório Docker. Então a gente vai rodar um comando aqui para falar que o usuário phpZM do grupo phpZM vai ser o dono do diretório Docker. Então, se a gente pegar e rodar aqui novamente o list dos arquivos, a gente pode ver que o phpZM está como dono do arquivo, tá joia? Então vamos voltar lá no nosso browser, entrar na porta 82, e a gente está vendo aqui que ele lança um forwarding pra gente na visualização desse container. Por que isso está acontecendo? A gente sobrescreveu o root directory do Nginx para um diretório vazio. E o Nginx, por padrão, ele vem com o index off desabilitado. Isso quer dizer que ele não faz a listagem dos arquivos que tem. E quando não tem o index, ele só fala que eu não tenho permissão para acessar aquele diretório. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um arquivo vazio dentro desse diretório. Development Projects Docker. Vamos criar então um index.html, tá joia? Se a gente der um F5 aqui agora, a gente vai ver uma página em branco, porque eu acabei de criar um arquivo em branco. A gente pode pegar, fazer o seguinte, escrever phpZM.rocks dentro desse arquivo. E se a gente vier aqui e dar um F5, o arquivo que a gente escreveu está lá, phpZM.rocks. Então nesse vídeo a gente viu como criar terminais não atachados, terminais atachados, fazer o compartilhamento de portas e criação de volumes, que seriam a ideia de a gente espelhar volumes locais com volumes do Docker. É interessante a gente pegar e fazer o seguinte passo aqui, só para a gente ter uma noção legal de como o volume funciona. Listar de novo, já está pronto o comando em cima. Vamos listar esse diretório Docker. A gente consegue ver que está dentro desse diretório a gente tem um arquivo index.html, né? E aqui a gente está no nosso host. Se eu executar o comando docker exec -it, é o mesmo it que a gente aprendeu ali antes, colocar os três primeiros caracteres do nosso container, que é o 91C, bash para ele abrir um terminal pra gente. Aqui a gente está dentro do Docker agora. Se eu fizer um ls -la do diretório que a gente fez o bind, o sr share nginx html, a gente consegue ver que ele tem o mesmo arquivo index que está do lado de fora, né, que seria o nosso host, ele tem no Docker. Mesmo tamanho, mesma data de modificação, só está diferente aqui porque ele está no UTC diferente, o Docker. E é interessante a gente ressaltar o seguinte ponto: esse arquivo index.html é o mesmo arquivo desse index.html. A gente criou um bind, como se fosse um tunelamento dos diretórios. É o mesmo diretório, tanto no Docker quanto no host. Todas as alterações que a gente fizer em um, a gente faz no outro. Tanto que o que a gente escreveu aqui, ó, phpZM.rocks pelo nosso container. Então agora, para ficar legal, vamos escrever mais uma coisa aqui no arquivo. Colocar Docker Rules e vamos concatenar com esse arquivo /osr /share /nginx /html /index.html. Se a gente vier aqui, escrever o Docker Rules no mesmo arquivo. Vou sair aqui desse terminal e se a gente pegar e listar, a gente tem esse arquivo alterado, assim como foi alterado dentro do Docker. Com isso eu acho que a gente fecha o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai mostrar como instalar o PHP FPM juntamente com o Nginx,
utilizando o Docker Compose. Até a próxima, pessoal.